Fala, meu povo do mundo sobrenatural, tudo bem com vocês? Então, pessoal, hoje eu tô passando aí, né, para contar um pouquinho para vocês aí da história da Dona Beija, né? Essa dama aqui da cidade de Araxá, né? Que ficou muito conhecida aí no Brasil aí, né? Inclusive teve uma novela dela em 1986 na Manchete, Rede Manchete, né? Para quem é dos anos 70, 80 vai lembrar aí. Da novela aí que contava um pouco da história de Dona Beija. Então, eu vim trazer um pouquinho dessa história aí para vocês. É uma história muito interessante, muito legal de ver, né? De escutar aí. E espero que vocês gostem, tá? Vou só rodar a vinheta aqui e vamos embora pro vídeo, pessoal. Beija-flor, beija menina. Quem a fez assim tão divina? Fala, galera. Então, contando aí para vocês um pouco aí, né? A vida de Ana Jacinta de São José aí, a conhecida Dona Beija, né? Ela nasce em 1800, tá, pessoal? Ela nasce na cidade de Formiga, Minas Gerais, né? Então, em 1805 é que ela vai mudar para a cidade de Araxá, né? Ela se muda para a cidade de Araxá com a sua mãe, né? Maria Bernardina dos Santos, e com o seu avô e com o seu irmão Francisco, né? Que na época ele tinha 2 anos, tá? Francisco Manuel Rodrigues. E o que que acontece? Nesse decorrer aí, né? Que ela muda para cá e tudo mais. Seu avô era uma pessoa que trabalhava bastante, né? E tinha bastante conhecimento na região. Então ele começa aí a construir um patrimônio na cidade, né? De Araxá e tudo mais. Na época era uma vila, né? E o que que acontece, pessoal? Então, quando passa aí em 1812, né? Que a Dona Beija aí se encontra com 12 anos de idade, ela vai ser prometida, né? Para um rapaz chamado Manuel Fernando. Ele era filho de um coronel aqui da cidade, um coronel que tinha aqui na cidade de Araxá. E é bom vocês guardarem esse dado, pessoal, porque eu vou voltar nele daqui a pouco, tá? Então ela foi prometida para esse rapaz, mas quando ela inteira os 15 anos de idade dela, ela passa aí, né? No caso, ela foi raptada por Joaquim Inácio, que era na época o ouvidor, né, de Dom João VI. Então, assim, ela foi raptada. Ele levou. Aí tem uma vertente da história aí, tem algumas partes da história que ficam um pouco embaraçadas. Por quê? Na época eles falam que o vô dela tentou impedir, né, esse rapto e acabou sendo morto pelos soldados aí do Joaquim. E outros falam que ele tentou impedir e apanhou bastante, mas continuou vivo e continuou morando aqui na cidade. Então ela é raptada aí por Joaquim, né? Na época, ele levou ela para a vila de Paracatu, que hoje é a cidade de Paracatu. Só que o que acontece? Lá ela vira amante dele durante 4 anos, né? Foi dos 15 anos dela até os 19. Quando é em 1819, Dom João VI chama o Joaquim novamente para o Rio de Janeiro, que precisava dele estar lá, né? Porque ele era ouvidor de Dom João VI e precisava da presença dele lá no Rio de Janeiro, né? Que na época era a capital do Brasil. Então Joaquim pega, liberta aí, né? De alguma forma a Dona Beija e dá alguns bens para ela, pessoal, né? Dá alguns bens para ela. Beleza. Ele passa esses bens para ela, passa alguma quantia em dinheiro e libera ela para vir embora porque ele não podia levar ela como amante, né? E de alguma forma ele não quis levar ela, né? Nem como empregada, nem de forma alguma. Então ele libertou ela. E ela vem embora para achar novamente. Aí é outra parte que fica um pouco embaraçosa, porque tem pessoas aí que falam que ela passou a morar com a mãe novamente, outras partes da história falam que a mãe dela nessa época já tinha falecido, né? Então, assim, fica um pouco embaraçoso de a gente saber realmente o que aconteceu. Mas o que se sabe é que ela volta para Araxá novamente, né? E vai construir aí
um predinho, né? Na verdade, um sobrado. Ela constrói esse sobrado e ali ela estabelece um bordel, né? Digamos assim, para a época. Era um bordel, onde ela se deitava com vários homens ali, mas ela escolhia esses homens, né? A dedo, porque ela foi construindo o patrimônio dela, então ela não deitava com qualquer um. Ela sempre deitava com homens ali que tinham uma classe social mais alta, né? Que de alguma forma financeiramente iria beneficiar aí, a Dona Beijo. Então foi onde que eu falei para vocês guardarem o dado lá, né, do Manuel, que foi o prometido para ela, né, o Manuel Fernando. Porque aí a partir daí, em 1822, em um determinado dia, Manuel aparece ali no bordel. Ele fica sabendo que a Dona Beija tinha se estabelecido. Até então parece que ele tinha ido para fora, se formado e voltou para Araxá. Ele vai e procura a Dona Beija. E nesse dia que ele procura ela, né, ela fica muito feliz de ver ele e tal, porque na época eles tinham um vínculo ali, até de amizade, e ela se deita com ele nesse dia, né? Então ela passa a noite ali com o Manuel. Aí é de onde vem aí, né, a primeira filha dela, Teresa Tamásia, tá? Aí no caso em 1823 ela vai ter a Teresa Tamásia. Então foi fruto aí dessa noite aí que ela teve com o Manuel, mas eles não seguiram adiante nem nada, só ficaram essa noite e tal e permaneceram na amizade. Porque Dona Beija nunca, pelo menos no decorrer da história, ela nunca se casou, ela nunca teve envolvimento ali afetivo com ninguém, né? Ela nunca teve esse interesse. Então, o que acontece? Com isso, aí depois ela passa aí com mais 3 anos, né? Que ela tem a Teresa. Aí vem aí a Joana, que é a segunda filha dela. Então, com 3 anos depois, em 1826, ela vai ter a segunda filha dela, que é a Joana. Beleza. A partir daí, né, ela vive aí até mais ou menos em Araxá até 1850, onde ela pega e parte para Bagagem, que hoje é Estrela do Sul, né? É a cidade de Estrela do Sul. Então, aí ela parte para lá porque ela ficou sabendo que lá estava tendo algumas explorações de pedras preciosas e tudo mais. Então, ela quer explorar esse lado também. E lá ela se instala com as filhas e tudo mais e começa essa exploração, onde daí ela começa a aumentar a sua influência no Triângulo Mineiro, né? E ainda mais seu conhecimento aí no mundo, aí no Brasil e no mundo, né? Porque o mundo inteiro ficou conhecendo Dona Beija. Então ela parte para essa exploração de pedras preciosas e estabelece uma determinada riqueza aí, né? Um determinado patrimônio que deixa para as filhas, para os netos e tudo mais. Porque ela aí quando dá em 1873 ela vem a falecer de nefrite, né? Até então é tudo que se sabe aí que ela faleceu aí foi de uma situação de nefrite que ela teve. Então, pessoal, essa é um pouco aí da história de Dona Beija, aqui da cidade de Araxá, né? Que é muito conhecida aí. Espero que vocês tenham gostado. Depois procurem um pouco a história, põe lá, pesquisa aí no Google aí Dona Beija, né? Que vai aparecer várias coisas dela. Inclusive tem aí alguns autores aí, né? Romancistas aí que escreveram vários livros de romance aí, contando um pouco a história de Dona Beija. Fantasiaram um pouco, né? Também, mas não fugiu muito o que é de fato, que é a história dela. E também teve essa novela aí contando a história dela aí na Rede Manchete na época, né, em 1986. Teve essa telenovela, quem tiver interesse procurar, e também com certeza vai ter algumas gravações da novela aí para ver no YouTube, né? Algum canal aí, alguma rede social aí, com certeza tem. Tá, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, hein? E terça-feira agora tem vídeo aí pra vocês novo. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.